Então eu vou começar por aquele que é o empregado urbano. Quando a gente olha para o empregado urbano é aquele que é regido pela CLT. Então, por isso que eu levei vocês até o artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT, ele traz o conceito de quem é empregado urbano. E do conceito de quem é empregado urbano, eu extraio os requisitos necessários para a relação de emprego. Tá bem. Se você tem o artigo 3º em mãos agora, você vai ver que tem o conceito de quem é empregado. Não estou ditando, tá? É letra da lei o que eu estou falando agora. Ele diz assim, ó: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. É o conceito. E ele diz ainda que uma vez que esses requisitos estejam presentes, é o parágrafo único desse artigo, ele vai lá e fala assim, ó: se os requisitos da relação de emprego estiverem presentes, não importa o quê? Se o trabalho dele é manual, se é intelectual, se é técnico, não importa o tipo de trabalho. Se os requisitos estiverem presentes, ele vai ser considerado um verdadeiro empregado. Na hora da prova, você olhou para o conceito. Vamos lá no conceito, tá? Que aparece no artigo 3º. E do conceito que aparece no artigo 3º, a gente vai extrair quais são os requisitos essenciais para uma relação de emprego. Então ele diz assim: considera-se empregado toda pessoa física. Então o próprio artigo diz que empregado tem que ser pessoa física. Ok. Quando alguém é contratado, aquela pessoa é contratada para trabalhar. Então a relação ela é o quê? Pessoal. Então, se eu contrato aquela pessoa, ela tem que prestar o serviço, ela foi contratada como empregada. Então, o que vai acontecer? Existe o requisito da pessoalidade. Então, aquela pessoa física, ela foi contratada, então eu começo a ver os requisitos. Volto no conceito. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual. Então, eu posso chamar este requisito de não eventualidade, porque se a prestação é não eventual, entra em cena a não eventualidade, ou o nome que é mais comum, você já deve ter ouvido falar em habitualidade, né? Então, eu posso chamar de não eventualidade ou habitualidade. Então, eu tenho a não eventualidade, também chamada de habitualidade. Então, ele presta serviços de natureza não eventual. A quem? Aí diz o artigo 3º. Ao empregador e sob a dependência deste. Aquela ideia que o empregado trabalha sob a dependência do empregador traz a ideia de subordinação, ok? Então, eu tenho aqui a presença do requisito da subordinação, que é chamada de subordinação jurídica, está reconhecida pela lei, então eu tenho o empregado. Claro que alguns empregados têm uma subordinação maior do que outras, isso depende do tipo de empregado, né, o tipo de trabalho que ele tem, mas eu tenho a presença da subordinação. E ainda fala que o trabalho tem que ser desempenhado, conclui o artigo 3º, tem que ser mediante salário. Então, o empregado, para ser empregado, ele tem que receber pelo serviço prestado. Então, essa é a chamada onerosidade. Eu não posso ter relação de emprego gratuita, tá? Até posso ter uma prestação gratuita, mas não é de emprego, porque o empregado, para ser empregado, tem que receber pelo serviço prestado. Então, eu tenho a onerosidade. Esses requisitos são os requisitos que eu extraio diretamente do conceito do artigo 3º da CLT. Então, pessoalidade, pessoa física, habitualidade, subordinação, onerosidade. Quando eu leio o artigo, você reparou que eu fui lendo o artigo com vocês e extraindo do conceito esses requisitos? Ok. Então, o que vai acontecer? Alguns doutrinadores, e aí não está escrito exatamente no artigo, entra em cena comentário da doutrina, alguns doutrinadores dizem que aí tem ainda um requisito implícito. Como é implícito, alguns chamam de requisito, e aí chamam que é um requisito implícito. Só que outros doutrinadores falam o seguinte: isso não é requisito, isso é um princípio. É importante, mas não é requisito. Para vocês, sinceramente, dance conforme a música. Se a questão chamar de requisito, é requisito. Se ela chamar de princípio, é princípio. Ótimo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o importante é você saber o que significa. Agora, se é princípio,
ou se é requisito? Eu já vi cair numa questão de segunda fase e a banca lá no gabarito se referiu a isso como princípio. Então, assim, banca não vira e fala, eu acho que é isso ou aquilo. Ela vai trabalhando em questões. Dá a entender que a banca trabalha mais com a ideia de isso ser um princípio do que propriamente um requisito. O que mais importa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da alteridade. Essa palavra alteridade, tá? Ela vem até, não é nem, ela vem de uma ideia, né, de fora do Brasil, de uma doutrina. Não vai entrar nesse mérito agora não, tá? E quando eu falo da alteridade, dentro do que a gente está trabalhando, vem diante dessa ideia aqui, ó. Você já ouviu falar que quem corre o risco da atividade é o empregador e não o empregado? Se dá um nome para isso de quê? Alteridade. Então, qual é a ideia de alteridade que está aqui que eu estou falando para vocês? Ó, o empregado não corre o risco do negócio. O empregado não corre o risco do negócio, não corre o risco da atividade desenvolvida. Quem corre o risco do negócio é o empregador e não o empregado. Quando a gente for estudar o empregador, você vai ver que no conceito de empregador diz que quem corre o risco da atividade é o empregador. Então, qual é a palavra que se refere a isso? Quem corre o risco da atividade não é o empregado, mas sim o empregador. A gente dá o nome disso de quê? Alteridade, tá? Então, alguns acham que isso é um requisito implícito, outros falam que isso não é requisito, é princípio. Não sofram por causa disso, certo? O mais importante é, se aparecer essa ideia de que não é o empregado que corre o risco da atividade, mas sim o seu empregador, então o que vai acontecer? Qual é a palavra que se dá para isso? Alteridade. Então, o mais importante é você saber o que significa. Então, toda vez que você reparar que não é o empregado que corre o risco do negócio, mas é o empregador, a alteridade pode aparecer dentro da sua, o quê? Do seu raciocínio. Então, aqui a gente tem a caracterização daquele que é empregado. Se eu fui até a CLT, que tipo de empregado que eu estou falando? Urbano. Chegou à conclusão que ele é empregado? Você reparou que há o sinal de mais? Por quê? Porque os requisitos eles são concomitantes. Às vezes, quando eu não tenho a presença de todos os requisitos, eu tenho uma relação, mas não é como empregado. Às vezes ele está trabalhando, mas ele não é empregado porque ele não tem todos os requisitos. Isso pode acontecer. Agora, vamos fazer uma conclusão importante. Se eu chegar à conclusão que ele é empregado, quem é empregado, ele tem direito ao seu reconhecimento do vínculo de emprego. Porque se ele é empregado, ele tem vínculo de emprego. E aonde que seu vínculo de emprego fica registrado? Na CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, esta sigla CTPS pode aparecer assim em prova, CTPS. Se aparecer, você já sabe. O que é a CTPS? É a Carteira de Trabalho do Empregado, tá bem?